Seja bem-vindo ao FuturoCast, o podcast que te prepara para o amanhã. Nós somos um programa que nasceu de uma parceria com a Rede Cidadã e a Faculdade Patos de Minas. Estamos aqui no FuturoCast, o podcast que te prepara para o futuro. Esse é um projeto da Faculdade Patos de Minas e da Rede Cidadã, e eu sou a Andressa. Estarei como host desse podcast e aqui nós vamos aprender sobre empreendedorismo, inovação, habilidades para o futuro, planejamento e desenvolvimento pessoal e muito mais. Para essa primeira temporada do podcast, nós temos uma dinâmica onde nós vamos ter um tema que é ligado a cada graduação do curso da FPM. E para esse episódio será Direito. E para isso nós estamos aqui com a Michele Cardoso, que é coordenadora do curso de Direito da FPM. Michele, eu já quero te agradecer pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos aqui para conversar e debater muito sobre a profissão jurídica, as profissões que são derivadas do mundo jurídico. Vai ter um papo bom. E para isso também, nós estamos com uma convidada que é referência no mundo jurídico aqui em Patos de Minas. E eu vou ler o que chamaram de breve currículo da nossa convidada para vocês entenderem a dimensão da convidada que a gente está aqui hoje. Miriam Gontijo, que é sócia fundadora do escritório Miriam Gontijo Advogados e sócia fundadora da empresa Precisão Recuperação de Créditos. Ela possui experiência de quase 4 décadas de atuação na área do direito empresarial e especialmente no âmbito do direito do agronegócio. É professora convidada do Centro de Estudos em Direito e Negócios, é vice-presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio, é vice-presidente da Associação Mulheres Agro pelo Mundo, atuou como vice-presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, atuou como presidente da 45ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Patos de Minas e atuou como conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, por 2 mandatos consecutivos. É presidente da entidade filantrópica Amparo, que atende cerca de 200 crianças e adolescentes com vulnerabilidade social em Patos de Minas e se dedica às horas vagas à pintura e à literatura. Ainda é artista, se é que há horas vagas, né? Que com esse currículo aqui, e é encantada com a família, com o ser humano e com a profissão. Miriam, muito obrigada e seja bem-vinda ao FuturoCast. Muito obrigada à FPM, muito obrigada a você, Andressa, a você, Michele, pela oportunidade de estar aqui. E o tema, o direito, e quando se pensa no direito e falando, né, da minha profissão, é um prazer estar revisitando a minha história. E é isso que a gente quer saber. E eu quero começar lá no início. Miriam, por que você escolheu fazer direito? Eu, desde pequena, eu estudei e me formei na escola pública e me orgulho muito disso. E desde pequena eu sempre tive muita facilidade com a fala, eu sempre tive muita facilidade em defender as colegas que tinham feito algum tipo de arte, assim. E eu me lembro que eu tinha cerca de 14 anos e tinha uma aula à tarde ali na escola normal e nós, passando em frente ao fórum, eu vi várias pessoas... Quando eu estava indo para o colégio, eu vi várias pessoas de terno subindo. E aí, depois da aula, nós passamos novamente e uma amiga falou, nossa, vamos subir para ver o que tem lá? No caso, seria o fórum. Eu falei, mas será que não tem problema? Eu falei, vamos. Aí subimos. E naquele momento, tinha um advogado que já faleceu, o Antônio Libano, estava ali fazendo a defesa de um réu. E naquele dia, eu decidi assim, isso é o meu lugar. E você era criança? 14. Adolescente, tinha 14 anos. Eu me lembro que eu cheguei, quando eu tinha, isso era 1975, eu cheguei até falei com meu avô que estava assim na varanda, e ele falou, nossa, mas direito, advocacia é para homem. E eu falei, avô, mas não é não. E aí fui seguindo e eu nunca tive dúvida e nunca também fui... tentar outros cursos, lá na época do vestibular e acabou que realmente o direito norteou toda a minha história. Olha só, foi uma decisão precoce e acertada aos 14 anos. Eu digo acertada porque eu sou apaixonada pela profissão. Agora, fazendo 40 anos,
de advocacia, e mais 5 que eu me dediquei fazendo estágio na Defensoria Pública de Uberaba, desde o primeiro dia da faculdade até quando me formei. São 45 anos ligada ao direito de uma forma muito intensa. E se eu tivesse que fazer algo novamente, eu faria tudo de novo. Então, eu acho que um dos segredos do sucesso é você amar o que faz. Faz toda a diferença. Eu falo que quem ama o que faz cansa menos. Cansa menos. Então, Michele, fiquei curiosa. E você, como é que você escolheu o direito? Eu acredito que a trajetória é muito parecida. Realmente eu era a pessoa que tomava frente na luta contra todos e contra tudo. Só que eu sou um pouco mais idealista. Aí, no meu início lá, com 15 anos, eu participava de ONGs. Eu ajudava. O meu interesse sempre foi em contribuir mesmo. Então, eu sempre fui muito idealista, tanto que eu deixei de comer carne, por exemplo, aos 15 anos, por questões ideológicas. E durante o meu processo de escola, eu tinha muito interesse em várias questões. Passei em economia, não fui fazer. E o direito era uma coisa que todo mundo sempre me falava: Michele, tem que ser você tem que fazer direito. E, coincidentemente, teve uma greve na minha época. E o meu curso eu ia começar na Federal outro curso. Aí eu acabei fazendo uma particular no direito para começar esse processo, porque eu não queria entrar em greve. E essa greve foi uns 8 meses. Então, assim, foi bom por um lado. Aí eu me apaixonei e vivo o direito de noite. Eu acho que é isso. Um outro ponto que eu quero entrar, eu vejo que nós, alunos, com essa cabeça de querer ganhar o mundo, quando eu falo nós alunos, por causa desse espírito aprendiz que eu tenho, mas eu vejo isso muito com os alunos da graduação também, com os alunos da pós-graduação, que a gente tem uma mania de comparar o nosso momento atual com o sucesso dos grandes players de mercado. E mesmo que a gente fale para eles, mas todo mundo teve um início, parece que a ansiedade não permite que eles enxerguem que teve um início. Eu queria saber como é que foi, Mira, o início da sua carreira. Você formou, graduou, virou superior de um dia para o outro. E aí, como é que foi? Na verdade, eu acho que o meu início foi no primeiro dia da faculdade, porque eu me lembro que eu coloquei uma roupa um pouquinho melhor e fui ao fórum lá em Uberaba, me formei em Uberaba, e cheguei, tinha um amigo lá que trabalhava no fórum e pedi a ele para me levar na defensoria para que eu conseguisse um estágio, porque eu queria aproveitar ao máximo a faculdade e assim, até mesmo para honrar toda a dedicação e todo o esforço que meus pais ali, né, ele funcionário público, minha mãe costureira, tinham ali para que eu me formasse. E aí cheguei, o chefe da defensoria, ele me levou lá, a hora que eu cheguei, falou, ela está querendo fazer estágio. Foi que ano de faculdade que você está? Eu falei, não, o primeiro dia é hoje. Ele falou, como assim? Não existe essa possibilidade. Eu falei, não, doutor, eu fico calada. Eu vou ficar aqui calada e eu vou só observar. Eu prometo que eu não vou falar nada. Ele falou, não. Aí, então, até que chegou e falou, se você ficar calada, ok. Então, eu ia meio-dia para o fórum, ficava ali, durante uma semana eu fiquei calada e depois não me aguentei mais. E aí comecei a trabalhar e aí tem uma questão interessante, assim, na minha carreira, que eu vi que, assim, passados os dias, falei, meu Deus, mas parece que aqui é tão sujo, cadê a faxineira? A faxineira não tá bacana e tal. Aí, perguntando para uma colega de trabalho, falou, não, aqui não tem faxineiro, o Estado não tem dinheiro. E eu já tinha conseguido aí, já a chave, eu ia de manhã, na época não tinha computador, tinha aquelas máquinas manuais, né, que você colocava óleo de peroba, enfim. E eu levei o material de limpeza, saí, porque eu morava muito no centro e jovem, né, não queria que os moços que estavam saindo da balada pudessem me ver, saí com um balde de vassoura e tal. E durante quase um ano eu fiz a faxina lá da defensoria de manhã, porque só abria à tarde. De manhã eu ia fazer estudos, enfim, eu estudava à noite. E eu fiz estágio durante 5 anos, durante 8 horas por dia, de forma gratuita, na Defensoria Pública de Uberaba. Quando eu falo gratuita, eu me sinto até um pouco constrangida, porque o intangível que a Defensoria me trouxe foi algo que norteou a minha carreira.
E aí, a partir daí, eu me apaixonei lá pelo, né, meu marido e falei, não, Uberaba é o lugar que se ganha dinheiro. Meu pai falou, como assim? Você ia formar, voltar? E o marido, né, o moço estava lá, falei, tem que casar primeiro para ver se eu trago ele, né? E aí acabou que ficamos um tempo, a advocacia é muito difícil lá, eu sem ser da cidade, e casei, engravidei poucos meses depois, e com a filha já pequena, a gente resolveu vir para Patos. E aí quando viemos, quando tudo começa muito pequeno, a gente alugou uma sala muito pequenininha em frente ao fórum, eu não tinha condição alguma, assim, financeira nenhuma, nem eu, nem ele funcionário público na época, e aí eu falei, gente, onde tem dinheiro é banco. Aí me arrumei, coloquei um taller e fiquei sabendo que no antigo Bend estava precisando de uma advogada. Aí eu sentei na frente do gerente e falei, eu estou aqui para te fazer uma proposta. Meu nome é Miriam Gontijo, eu vim de Uberaba agora recentemente e eu gostaria que você me contratasse como advogada do banco e eu em contrapartida, vou ser uma grande correntista aqui desse banco. Eu falei, mas eu nunca vi uma coisa tão interessante, um pedido de emprego desse. Eu falei, não, eu estou fazendo com você uma parceria. Você me dá o que eu não tenho e eu te dou aquilo que você não tem. Enfim, eu advoguei para o banco durante muitos anos e aí depois fui para o sistema financeiro. Hoje a gente advoga aí em cooperativas de crédito em vários estados do Brasil, principalmente nas ações de execução. Passado 3 ou 4 anos, também na vida eu acho que a gente tem que honrar a nossa palavra e esse gerente já não estava mais aqui, já estava em Divinópolis e eu abri uma conta no banco em Divinópolis, onde ele era o gerente, porque eu sabia que tinha metas a serem cumpridas e fiquei com essa conta lá por mais de 5 anos. Ou seja, precisamos também honrar a nossa palavra e aí começou muito tijolinho em cima de tijolinho e até que hoje a gente está com um time com 40 profissionais e uma responsabilidade muito grande, mas também uma alegria enorme de ter passado pelo escritório nesses anos todos, mais de 400 estudantes, e isso me dá uma alegria sem igual. Então, você formou e já optou por abrir o seu próprio escritório de advocacia. Eu não aceitava não ser protagonista da minha história. E olha que eu me formei no último ano do regime militar no Brasil. Nós tínhamos, né, em 85 ainda, toda aquela, não tínhamos direitos iguais, a própria Carta Magna de 88 que veio, né, trazer essa igualdade entre homem e mulher. E os desafios foram muitos, mas eu entendia que eu poderia ali, através da minha voz, através até do meu jeito, sempre muito empreendedor, de fazer a minha história, e eu não acho que a minha história é maior ou melhor do que a de ninguém, mas é a minha história, é aquela que eu consegui desenvolver, e quando eu digo quando eu falo no singular, também eu estou sendo leviana. Quando eu digo eu digo a marca Miriam Gontijo, que é formada pelas pessoas que deixaram ali valiosas pegadas e pelas pessoas que estão comigo também olhando para o futuro. Miriam, quando a gente olha para trás, eu tenho a impressão que as coisas fazem mais sentido, né? Tem história, tem um resultado, mas você lembra-se de, nesse momento, assim, pós-formada, abriu o seu escritório, era um lugar pequeno, de já ter essa mentalidade de querer ser protagonista? Ou isso foi se formando ao longo do tempo? Não, sempre tive. Sempre tive. Eu tenho uma bisavó, a minha bisavó, que eu não conhecia, era muito empreendedora. Ela foi assim, vanguarda no tempo dela, aí no início do século passado. E eu tenho um dedo pequenininho aqui, parecido com ela, e fala assim, vó dica, empreendedora, qualquer coisa que eu fizesse, assim. E eu sempre acreditei muito que eu pudesse desenvolver um trabalho, que eu pudesse me juntar a outras pessoas, e o sinônimo do sucesso para mim estava muito no plural, coletivo, porque eu acho que eu não conseguiria nada se não fosse todo esse time, as pessoas que te têm como paradigma, as pessoas que acreditam em você e que acreditam no seu projeto. Uma das coisas que mais marcou a minha carreira foi há 25 anos atrás. Eu nunca fui de tecnologia, mesmo porque a minha geração, né, vocês aí que são aí afeitos à tecnologia,
E eu me lembro que eu advogava para a Cipatos, a Associação Comercial, na verdade, não advogava, não era diretora jurídica, e eles estavam montando aqui uma provedora da internet, e quando fomos registrar no Comitê Gestor da Internet no Brasil, vimos que uma outra empresa tinha feito o registro da sigla Cipatos. E aí me procuraram, falaram, como que a gente vai fazer para lançar a provedora? E aí a jurisprudência, a doutrina, chegava 1 ano, 2 anos depois, eu falei, olha, eu vou entrar com a cautelar inominada e a ação principal, uma ordinária. Ajuizamos a ação, o juiz deferiu a liminar, oficiou o Comitê Gestor da Internet, na época sede em São Paulo, e paralisou aquele uso indevido por parte daquela empresa, uma empresa de Brasília. E aí, eu lá em casa, né, eu me lembro, morava numa casa alugada ainda, aí lá em casa, com criança pequena, assim, minha filha devia ter uns 8 anos, meu filho pequeno. Aí tocou o telefone na hora do almoço, e aí falaram, eu queria falar com a doutora Miriam, eu atendi. Falou, oi, tudo bem? Aqui é da Veja. Eu falei, e eu assinava a Veja. Ele falou, me desculpe, mas eu já assino a Veja. Ele falou, não, nós estamos te ligando porque você ajuizou a primeira ação da internet no Brasil. E aí foi para o Jornal Nacional, foi para o Estadão, para Isto É, enfim. O que eu tinha naquele momento? Eu tinha conhecimento de tecnologia? Não. Eu tinha conhecimento de precedentes? Não, porque eles não existiam, mas eu tive coragem. E você, com um bom direito na mão, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. A partir do momento que você forma a convicção do magistrado e tem ali um bom direito, certamente a decisão vem favorável. Então, isso realmente provou, assim, para mim, que é possível fazer tudo, mesmo na época eu não sabendo ligar um computador. Então o empreendedorismo tá na veia, tá no DNA, veio da bisa. Veio da minha bisavó. Olha só. Eu tenho uma foto dela do lado da minha mesa, e desde que eu me formei, e eu olho para ela e falo assim, vó, hoje tá difícil, me ajuda, vó. E ela sempre me abençoa. Buscar além força. Da minha mãe que tá aqui, né, que é realmente um grande esteio, além da minha avó, que já se foi, ou seja, os ancestrais e as mulheres ancestrais que vieram antes, elas têm um fator dominante e predominante para que a gente possa alcançar a nossa voz enquanto sexo feminino. Sim, elas trabalharam muito para a gente chegar aqui hoje e poder estar aqui falando no microfone, né? Então, verdade. Michele, e você, recém-formada, e aí, como é que foi seu início de carreira? Começou tudo. Eu comecei já. Na verdade, eu queria concurso. Eu queria ser defensora. Então é uma história diferente, que eu já queria saber. Eu ia comentar, né? Parece que quase todo mundo que faz direito fala que quer fazer concurso. Parece que é bem comum, né? Isso. E eu acredito que essa vontade não era minha. Hoje eu observo que não era minha. Eu queria defensoria pública. E aí eu me formei e eu falei, eu vou ficar 1 ano estudando para defensoria. E aí, o meu pai, empreendedor, comerciante, nato, eu já tinha passado na UAB, eu passei antes de formar. E aí eu peguei minha carteirinha, o dia que eu peguei minha carteirinha, nunca mais eu deixei de trabalhar, porque todos os dias ele me mandava um cliente. Michele, você tem que ajudar fulano. Aí eu ajudar, né? De onde que vem ajudar? Você tem que ajudar o ciclano. E como todo dia aparecia alguma coisa e eu queria continuar estudando, eu coloquei que eu iria fazer, tentar mesclar os dois. Então, na parte da manhã eu estudava para concurso, na parte da tarde eu ia para o escritório. E o escritório foi ganhando grandes proporções, foi crescendo. Aí eu, será que eu quero mesmo defensoria? Não sei. E aí, eu sempre tive muita vontade de lecionar. E como para as mulheres tudo é muito difícil, uma mulher sendo professora de direito era muito mais difícil. Isso eu me formei há 15 anos, 16 anos de formada. Ainda é recente, né? Para falar que ainda é uma demanda, que tem uma questão com as mulheres. E aí, eu não conseguia lecionar. E me falaram assim, você precisa ter mestrado para lecionar. Falei, tudo bem, vou fazer mestrado.
E aí eu fiz a prova. Eu nunca imaginei que eu ia passar, porque eu não sabia nada de projeto, nada de pesquisa. Nunca tive acesso a isso antes. E eu passei na Federal de Ouro Preto, no mestrado lá. Que bacana. E eu lembro direitinho, assim, que o dia que eu cheguei para fazer a minha inscrição, a professora que estava tomando conta do PPGD, na época, do programa, o meu programa era misto, porque ele é de sustentabilidade, socioeconômico e ambiental. E aí ela chegou e falou assim: gente, deixa eu apresentar aqui a menina da foto. E eu, como assim a menina da foto? É porque a gente nunca viu alguém bonito em foto 3x4. Oh, que bacana. Aí eu virei e falei assim: mas eu não quero ser conhecida como a menina da foto. Uhum. Aí, da minha turma, que entrou na época, eu fui a primeira a terminar o mestrado. E nesse meio termo, fazendo mestrado, eu tinha um escritório, então eu viajava, ficava no escritório. E eu decidi lecionar. Não conseguia lecionar na cidade, então eu viajava. Então eu lecionava para Catu, lecionava em Unai, eu ficava indo e voltando. Depois já de mestrado, pronto. Sem o mestrado eu não consegui dar aula em lugar nenhum. E isso é uma coisa que, por exemplo, a maioria dos homens que eu conheci que davam aula junto comigo não tinham passado. Uhum. Eles estavam lecionando e eram especialistas. Uhum. E sem o mestrado. Sem o mestrado. E quando foi sua vez, exigiu o mestrado. Exigiu o mestrado. E eu decidi ser a melhor pessoa. E ali eu tomei algumas decisões da minha vida. Eu lembro direitinho que eu sempre viajava e em Unai eu dava aula no sábado de manhã. Então eu voltava para Patos à tarde. E é longe, né? Sozinha. 300 quilômetros, né? Sozinha. E aí, na volta, eu lembro disso até hoje, que é uma questão que eu falava assim, eu quero mudar o ensino do direito. E eu montei um projeto e apresentei para o meu coordenador na época, lá em Unai. Apresentei um projeto onde que eu queria ensinar a pesquisa, e a pesquisa ser o foco do processo de ensino jurídico. Porque o direito e o pesquisar não é escrever artigo, e as pessoas confundem muito isso. Uhum. Porque o direito muda, igual a senhora acabou de comentar. A senhora não tinha precedente. Uhum. Como que a senhora formou a primeira ação? Por quê? Porque a senhora foi investigativa, foi empreendedora e foi pesquisadora. Uhum. Isso é pesquisar. E lá, era mais ou menos 2012, eu voltando de Unai, eu montei um projeto. E esse projeto foi muito embrionário, todo mundo me chamou de louca, que eu ia ensinar para todos os meninos. No mesmo ano, a faculdade de Unai tinha me chamado para lecionar em todas as matérias, e aí eu até deixei de lecionar na faculdade de Paracatu e mudei para Unai. E eu também tinha passado em um concurso para ser assessora. Então até então você não tinha desistido do concurso? Na verdade, eu não queria o concurso, mas ele era uma estabilidade que eu ainda não tinha na docência. Eu percebia isso. Uhum. E aí eu passei no concurso, falei, vou assumir e vou lecionar, vou continuar lecionando. Só que eu fiquei só 2 anos. Eu pedi exoneração, não gosto, eu sou prática, eu quero fazer acontecer, e o concurso me travava nisso. E é muito o que a senhora falou sobre o concurso, de não querer deixar para o outro ser protagonista da sua carreira. Eu pensava muito nisso, e foi quando eu desisti. E pedi exoneração e fui super feliz. De lá pra cá, minha vida só prosperou. Foi corajosa, né? Porque abriu mão da estabilidade. Isso. E abri mão sem trocar nem questão de financeira, você acredita? Porque a faculdade lá gostava do meu serviço, me encheu de aula, e logo depois eu virei coordenadora de curso. Eles me deram a oportunidade de ser coordenadora a primeira vez. Uhum. E logo no início, quando eu comecei a fazer esse trabalho com todos os alunos que eles me deram, eles falaram assim, Michele, a gente vai criar uma disciplina para você criar tudo, você pode fazer o que você quiser nela. Chamava Desenvolvimento Sustentável. Quando tinha começado a ideia de desenvolvimento, por causa do meu mestrado em Desenvolvimento Sustentável, e eu criei, e eu ensinava a pesquisa para direito, educação física, agronomia, e todo esse movimento de entender que a pesquisa ela é fruto
ela te leva a vários caminhos, e não só escrever artigo, entendeu? Uhum. E você já tinha quanto tempo de formada? Eu formei em 2007. Isso era 2012, 13. 4 anos, 5. Considerado ainda assim um início de carreira, né? Na verdade, de mudança de carreira, porque eu já tinha advogado. Uhum. Aí eu passei no concurso, e exonerei do concurso, e depois eu permaneci como professora, advogada e coordenadora de curso. Isso que é o que eu sou até hoje. Isso em 5 anos, né? Sim. Que a gente transição de carreira mesmo. A gente ainda tem uma ilusão, né? Que a gente forma e que a gente segue uma linha contínua Nunca. até o fim. Em 5 anos, depois a gente vai voltar desse ponto aí pra você contar do meio e o até agora dentro da profissão. Eu gosto de trazer essa questão do início porque as pessoas têm essa ilusão mesmo. Olha para a pessoa de sucesso hoje e fala, nossa, Michele, né? Para ela foi muito fácil, afinal, tal coisa, afinal ela é inteligente. Mas para a Mira foi muito fácil, porque quando ela chegou, quase não tinha advogado, e eles arrumam várias fantasias. Sim. E aí eu queria entender com vocês, nesses 15 anos que você tem de profissão, e a Mira aí com quase 40 anos só dentro da profissão, o que vocês entendem que dentro do direito mudou? Ou ele é aquele mercado tradicional, é a mesma coisa? O que vocês entendem que houve de ou inovação, ou de mudança, ou de postura? Até essa questão mesmo da internet deve ter sido... Foi um marco, né? A Veja ligou querendo uma reportagem, foi no Jornal Nacional. O que vocês veem que mudou dentro do direito? Mudou completamente. Pelo menos na minha... 4 décadas atrás, nós tínhamos lá os grandes inventários, ou os homicídios, os crimes passionais. Então, assim, era tudo muito restrito, não existia o direito preventivo, as questões, até mesmo os contratos eram singelos, não tinha formalidade. E aí depois, com a evolução, vieram as brigas pela posse da terra, vieram o crédito rural no Brasil, com algumas questões aí importantes que, em razão da inflação, securitizações, as revisões, né, de contratos, em razão até da alta de juros, o desequilíbrio contratual, e com a revolução tecnológica, que eu entendo que a revolução ela foi tão ou mais importante do que a revolução feminina, porque se a gente olha no início do século passado, a mulher era muito raro uma mulher adentrar na universidade, e hoje nós temos a mulher em maior número. Então, se a gente pensa toda a evolução da mulher no século passado, principalmente na década de 50 com a pílula anticoncepcional, e culminou hoje, né, nessa dianteira que a gente também está tomando aí juntamente com os homens, nós vemos que isso foi muito importante e esse protagonismo foi sendo construído, mas a revolução tecnológica mudou todas as profissões e com o direito não foi diferente. E nós tivemos algo ainda que veio realmente apertar o parafuso, que foi a pandemia. A pandemia trouxe um novo normal, mudou a forma com que a gente encara até mesmo aquelas reuniões que eu me lembro que eu ia para São Paulo, Belo Horizonte, dias na estrada ou em avião, e 3, 4 dias, e hoje a gente faz uma reunião de meia hora com pauta definida, o tempo ficou, né, começou a ser realmente valorizado, e por espelhamento empresarial, qualquer profissão, seja, né, aquele que oferece serviços feito à advocacia, precisa se ajustar e precisa tratar o negócio bem profissional, sob pena de ficar sempre, né, estar aí numa dificuldade de seguir o caminho. Então, a profissionalização foi fundamental e a tecnologia trouxe muito isso. Uhum. E Miriam, como é que você fez para você ir calibrando dentro dessas mudanças? Porque você trouxe pandemia muito recente, todo mundo vai lembrar. Uhum. Mas são inúmeras mudanças. Política, veio plano real, né? Inflação. O direito do consumidor mudou tudo. Mudou tudo. Quando entrou o direito do consumidor, ele mudou. Uhum. Isso é interessante para comentar para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo o podcast, sobre como dentro desse processo de mudança,
dentro desse processo, o direito, ele vai se adaptando e vocês, como profissionais que têm que se adaptar para permanecer, como que fica isso? Eu sempre advoguei com uma advocacia empresarial, né? A gente está no agronegócio, né? Empresas aí de insumos, as cooperativas de crédito, as cooperativas agrícolas, e o que a gente viu? 2 nortes vieram realmente fazer com que houvesse a profissionalização também das empresas, que foi o direito do trabalho, que antes eram sempre muito paternalista. Ele fez com que as empresas viessem tomar decisões para a implementação de regras preventivas e também para obedecer a própria lei em razão das fiscalizações, das multas, das autuações. E o direito do consumidor, a partir do momento, né, que você tem ali um código de defesa do consumidor para ser seguido, ele mostrou e abriu realmente ali a porta para os direitos. Então, os deveres precisaram ser implementados ali e seguidos, e aí com isso veio de forma, principalmente no meu escritório, de forma intensa a advocacia preventiva, para que a gente criasse processos, regras de cobrança, procedimentos, hoje com o ESG, né, a implantação de regras de compliance, a própria LGPD, que também é a Lei Geral de Proteção de Dados, para que a tecnologia toda e os dados fossem melhor trabalhados. A pessoa de sucesso não é o mais inteligente, mas é aquele que está mais aberto a mudanças. E essas mudanças são extremamente grandiosas para uma pessoa da minha geração. Porque nós, eu tenho as minhas netas aí, gêmeas, né, de 4 anos, hoje já abertas para a tecnologia. E eu vim do mundo analógico, eu vim de uma situação completamente alheia a tudo isso que está sendo implementado. Então eu precisei realmente me reinventar e conhecer um pouco, porque eu tenho todas as dificuldades que as pessoas da minha idade têm. Só que, através da pesquisa, através do estudo, estar aberto ao novo, propiciou que também hoje nós utilizássemos no escritório programas com inteligência artificial, que a gente utilizasse todos os nossos programas de combate à inadimplência, higienização de carteira. Hoje temos uma controladoria, temos todos os processos muito bem definidos, o organograma, as funções, o fluxograma, tudo muito voltado para um aumento de performance e utilizando o fator tempo para diminuir o retrabalho e até mesmo aumentar a rentabilidade, ter as pessoas certas nos lugares certos, porque muitas vezes você contrata alguém por indicação, e eu já fiz isso muito, quando você fala, meu pai me pediu ajuda. Essa ajuda, ela precisa ter também um limite, sob pena de você começar até se curvar por tantas pessoas que eu cometi inúmeros erros de colocar pessoas em funções que ela não conseguia, a pessoa se sentia oprimida, não trazia ali aquele resultado, e muitas vezes quando você fez ali gratuitamente, a pessoa sai e ainda fica decepcionado com você. Então hoje nós temos, para a contratação, nós temos todo um trabalho de análise de perfil, até mesmo para poder tirar daquela pessoa, para que ela fique feliz, para que ela fique bem e para que ela dê o melhor dela no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo, né? Esse é o melhor dos mundos. Miriam, mas eu queria entender, quando você fala assim, o diferencial é estar aberto às mudanças. Na prática, eu acordo e eu quero ser aberta às mudanças. Como é isso no dia a dia? Buscar onde, fazer o quê? Que vida que a gente leva quando a gente quer estar aberta a essas mudanças? Hoje eu vou me dirigir ao aluno que está formando esse ano e vai sair para o mercado. O que é? O mercado extremamente concorrido, nós temos aí mais de 1 milhão aí de advogados, só que é um mercado muito concorrido, mas as pessoas muito boas, elas vão permanecer nesse mercado e elas vão protagonizar esse mercado, eu não tenho dúvida disso. E hoje, a gente pega inclusive a medicina. Tinha um médico que era um clínico geral, é um médico de família, e hoje
o tempo se encarregou na medicina de trazer aí especialidades e subespecialidades. E hoje no direito não é diferente. Então, é até difícil dizer, você tem que escolher uma área, porque no início você vai angariar todo tipo de ação. Mas, quando você fizer isso, que pode, inclusive, te dar aí uma experiência, você pode trazer isso aí de uma forma, dentro de um plano de negócio. Olha, eu vou visitar alguns temas, mas eu sou mais afeito a essa área. É possível a gente estar trazendo aqui o direito internacional na prática, ou aduaneiro aqui em Patos? Não. O que é possível? O direito do agronegócio. É possível nós sermos aí um especialista em direito de família, de direito de criminal, nós podemos aí entender bem sobre a criação de políticas preventivas, é uma série, né? O próprio direito ambiental que veio com força aí, o próprio direito digital, e aí o que é necessário? Estudo de mercado. Quantos advogados especialistas tem nisso? Quando eu montei a empresa de cobrança, que a gente tem há 15 anos, eu sabia que nós tínhamos lá um contingente enorme de advogados e não tinha empresa alguma que fazia num raio de 200 quilômetros aquilo que eu pretendia fazer. E nós estamos com a empresa lá hoje em crescimento e a nossa ideia, a gente extrapolou aí, inclusive, além das montanhas de Minas, já estamos em outros estados, porque nós direcionamos para um setor, para um nicho, e fizemos um plano de negócio para poder alcançar aquele resultado. E se você que está prestando o serviço, o que você tem que fazer? Esse serviço é conhecimento. Se você entrega conhecimento, você tem que mostrar este conhecimento, porque senão você está sendo leviano ali de vender aquilo que você não conhece. E aí, nós estamos com um projeto já em andamento, uma questão do marketing e também dentro de todos os limites aí do nosso código de ética, mas estamos com um projeto bem audacioso aí para os próximos 10, 20 anos, para que a gente possa realmente utilizar de todos os recursos para mostrar o nosso conhecimento. Não significa que estamos usando o recurso para captar o cliente. Isso vai vir por acréscimo, porque quando você mostra um conhecimento singular, olha, você é muito bom naquilo, as pessoas, tal qual vieram para buscar ela, olha, eu sou uma parecerista, veio lá da Colômbia para poder contratar ela, porque sabem que ela é muito boa naquele negócio. Então é isso, eu acho que as pessoas têm que fazer um plano, traçar a meta, aparar as arestas, monitorar o caminho e ter uma meta muito bem escrita, ela tem que ser factível. Se ela for muito audaciosa, ela pode ser que ela não seja alcançada. E você tem que saber o que você quer ganhar, qual o valor que você quer ganhar, sob pena do seu inconsciente não saber para onde ir. Então, essa é a regra. No fim, a gente fala de planejamento, né? E eu vejo, deixar a Michelle até trazer um pouco mais sobre isso, que alunos têm uma dificuldade de trabalhar a musculatura do planejamento. Sim. Eles vivem literalmente um dia de cada vez, né? Só hoje. Tipo assim, eu ouvi isso muito de aluno, quando eu dava aula. Não sei se eu vou estar viva amanhã, não vou planejar não. E eu falava, você vai. Te garanto que você vai estar viva amanhã, melhor você planejar. Michelle, como é que você está vendo isso hoje dentro da academia, mesmo nesse momento pós-pandemia que a gente está, que mudou não só o cenário do direito, mas tudo, com a tecnologia, com a cabeça desses alunos hoje, né, que a gente está chamando aí de geração TikTok. E como é que a gente está casando isso com o planejamento? Nós temos um grande problema chamado nova geração sobre planejamento. Principalmente essa percepção de planejar a longo prazo. Eu acho que talvez um planejamento a curto prazo é algo que eles conseguem fazer, eu vejo que eles conseguem fazer. E eu percebo isso não só com geração etária, mas é geração de estudantes, porque a gente tem, por exemplo, várias pessoas fazendo sua segunda graduação. E ao fazer a sua segunda graduação, a expectativa é formar. O depois de formar. Ninguém está pensando nisso. E eu vejo que o planejar é a gente perceber que o caminho, eu quero chegar de A a B, mas o caminho vai ter várias pedras. Eu vou ter que desviar, eu posso ter que parar.
E o planejar é pensar que existe isso. E pensar que existe isso e ver quais as alternativas que eu posso utilizar. E eles, no processo de graduação, eles não observam muito isso. Ainda existe uma cultura muito forte do ponto. Faz alguma coisa só porque vale ponto. Uhum. E por mais que vale ponto, eu acho que o conhecimento que você ganha naquele processo é muito grande e fortalece a sua vida. Eu costumo brincar que o meu sonho era ter eu como professora lá atrás, porque eu acho que eu estaria muito, muito à frente do que eu já estou hoje. Porque eu teria todas as pedras que eu tive que passar, eu teria pulado. Poderia ter amenizado, Poderia ter amenizado, porque eu tenho alguém que vai ali e me ensina algo passo a passo. Eu costumo brincar muito isso com os meninos, para ver se eles conseguem fazer um processo de planejamento real de vida, planejamento de carreira. Eu falo muito isso com eles. Planejem as carreiras de vocês. Eu, por exemplo, eu sou uma advogada que eu gosto muito do processo argumentativo. Por isso que eu sou boa nisso. Eu não gosto de audiência. Eu não gosto. E tudo bem. E eu sou boa no que eu faço. Eu sigo no processo onde que eu estou e eu não gosto de audiência. Isso não tira o mérito de ninguém. Pensar que concurso público, e é uma coisa que eu sempre tive isso na minha vida, eu nunca parei a vida por concurso. Porque, como eu comentei, eu estudava e advogava. Estudava e fazia mestrado. Estudava. Nunca parei a vida por concurso, porque eu sempre imaginei que se você para a sua vida para conseguir uma prova, você só está entregando aquilo para aquela prova. E se eu fosse, por exemplo, defensora pública, eu não queria ser só o fruto daquela prova. Eu queria ser mais. Uhum. E eu acredito que é isso. Quando você coloca todas as suas cartas num único projeto, frustra. E eu vejo muito isso, várias pessoas que eu conheço que estão há anos fazendo concurso público e não passam, estão frustradas. E aí começar uma nova carreira do zero, porque e se sentindo frustrado é muito ruim, porque ele não planejou. E tudo é questão de planejamento mesmo. Saber que vai errar, que você vai ter que replanejar, não foi tudo certo. Os seus próximos 20 anos planejados, Miriam, não estão certos. Pode ser que amanhã aconteça uma nova pandemia que você vai ter que reajustar. Mas você sabe onde você quer chegar. E aí, quando a gente sabe onde que a gente quer chegar, a gente consegue planejar. Esse é o bonito do planejamento. Na pandemia, por exemplo, a gente teve que refazer o planejamento estratégico de todas as empresas. Sim. O que a gente mudou foi a rota, mas o resultado, ele continuou sendo o mesmo. A gente não estava contando com home office, a gente não estava contando com esteira de produção parada, mas no fim, a meta final, ela não muda. Então, já fica assim, o nosso primeiro insight aqui, essa questão do planejamento. Então, não vai esperar formar para começar a planejar, visto que a história que a Miriam contou, no dia 1 da faculdade, ela foi no fórum. No dia 1, ela foi procurar estágio. Imagina, você chegar para o juiz e ele perguntar que período. Ah, não, é o primeiro período e não só o primeiro período, o primeiro dia de aula. E com certeza naquele dia, você tinha um plano, talvez não desenhado exatamente como estava aqui hoje, mas você sabia onde você queria chegar. E isso é extremamente importante. Agora, um outro ponto também do planejamento que eu vejo alunos, pessoas errando, é fazer o planejamento e querer seguir aquilo na risca. Eu falo que planejamento a gente faz ele com lápis, com a borracha do lado. Sim. Porque você vai precisar apagar. Não houve, tem 10 anos que eu trabalho no mundo corporativo, fazendo planejamento, eu nunca vi um planejamento sendo feito na íntegra. Mas eu vi todas as estratégias sendo entregues. Então a gente muda e tá tudo bem. Então não tem que ser apegado, tem que ser apegado ao resultado e não exatamente ao caminho. Se precisar, a gente rasga o mapa, faz o mapa de novo. Mas o importante é que dá o primeiro passo em relação ao mapa, né? Isso. E que dia? No dia 1, né? Isso. No dia 1. Estamos vendo o resultado aqui, no dia 1. E tem muita gente esperando, no dia que eu formar, eu vou fazer tal coisa. No dia que eu passar na OAB, aí eu vou começar a mandar currículo. No dia que eu estudar para o concurso Y, aí eu vou... Isso. E aí você vai mirando no futuro. Aí quando você vê 2030, e você tá aí reclamando que a pandemia te atrapalhou.
Esse é o caminho. Mira, eu fiquei curiosa de você citar inteligência artificial. Confesso que eu não sabia que o direito já estava tão avançado. E eu queria que você contasse aí um pouco, de repente, a novidade para mais alguém, além de mim. Nós temos hoje, inclusive agora no início de dezembro, eu vou para São Paulo, nós vamos ter um encontro de vários escritórios para falar sobre isso. Hoje o ChatGPT já está aí utilizando, né, de uma forma muito interessante a pesquisa para que tire ali os pontos maiores da pesquisa, consequentemente você ganha tempo, né? Porque o tempo hoje, ele é crucial para qualquer negócio. É o né? nosso recurso tempo, mais né? precioso. Mais precioso. E nós também, até mesmo na busca de endereços de cliente, na busca de encontrar bens, hoje a inteligência artificial, nós já temos várias plataformas utilizando a inteligência artificial. Eu vi um estudo há 4 ou 5 anos atrás que dizia assim, que 80% das profissões que daqui 20 anos, as crianças de hoje vão trabalhar em 80% de profissões que não existem hoje. Então, se você faz um retrocesso nos últimos 10 anos, são inúmeras as profissões hoje existentes que não existiam lá atrás. Então, eu acho que é só o começo. Nós precisamos de também não tirar a essência do estudo, a essência de você fazer uma pesquisa e deixar isso para um robô. Isso. Mesmo porque eu acho que a inteligência humana, a própria experiência, porque quando eu vejo você, uma doutora em direito, eu optei por ficar aqui no interior. Eu optei por criar meus filhos aqui. Meu marido é de Belo Horizonte, eu tinha a possibilidade de ir para Belo Horizonte, ir para um centro maior, mas eu optei por estar aqui na frente do escritório e não fui para a academia. Não me arrependo, mas acho lindo. As pessoas falam assim, eu sou uma doutora, eu sou uma mestre em direito. Mas eu fui para o outro lado. Mas eu estava naquele lugar ali diariamente. Agora, né, eu fazendo quando falo assim, você vai fazer daqui 20 anos e você estará lá? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas quando você está aqui em busca de uma marca, e que ela pode fazer a diferença na vida das pessoas, eu tenho uma situação no meu escritório muito linda e que eu sempre trago isso a público. Há 13 anos atrás, quando os meus filhos, né, eu já não tinha os filhos já em casa, eu falei, gente, eu tenho que levar alguém para o escritório que tenha alguma necessidade especial. Falei, vou na PAI e vou contratar uma pessoa com síndrome de Down. E eu tenho lá a estagiária, que é a Jaqueline, ela está com a gente há 13 anos. E ela nos ensina no dia a dia as coisas mais singelas e mais importantes. Então, quando trago também para a responsabilidade, eu como timoneira daquele negócio, vendo que as pessoas estão ali acreditando que tem uma pessoa tão excepcional quanto a gente, que nos entrega ali diariamente questões de uma grandeza enorme, você fala, meu Deus, a minha responsabilidade aumenta muito. Então é isso, é utilizar também a responsabilidade social no seu negócio. Quando eu estou há 10 anos na liderança do Amparo, com 200 crianças carentes, quando eu penso em falar assim, gente, eu tenho que diminuir um pouco da carga, da responsabilidade, eu olho para as crianças e falo assim, mas aqui é leve. Aqui eu não posso sair, porque é aqui que eu vejo o futuro, não é? Então é isso, eu acho que a mulher e nós, enquanto gestores, você lá na coordenação do curso de Direito, e eu fico vendo quando você fala assim, mas eles não fazem planejamento. O grande problema é que eu acho que a educação no Brasil, ela deveria ser, e eu acredito muito que ela ainda possa ser, que ela venha construir empreendedores ou vencedores desde o início, através de técnicas e na grade curricular você ensinar planejamento financeiro, você ensinar o que é empreender, porque coloca nas mãos da universidade uma responsabilidade enorme. E a educação formal, que começa, né, desde a infância, e aquela informal que muitas vezes os pais não dão em razão de estar no mercado e nesse mundo tão consumista, trabalhando muito para poder trazer aí o que há de melhor para o filho, a gente esquece essa educação, porque se ele chegasse com todas
com todos esses links importantes desde a infância, certamente ele estaria agora pegando tudo aquilo e falar, agora é hora de planejar para depois de eu sair. Então, fica também uma reflexão. A educação brasileira, ela precisa trazer para a prática e sair muito dessa cadeia né, da grade ali de matérias que são muito importantes, mas precisa trazer isso para o mundo moderno. E eu acho que ainda não trouxe. O curso de Direito nosso, ele é formado dentro dessa perspectiva mais prática, de conciliar teoria e prática, e a pesquisa é o fio condutor disso, colocando o ensino clínico, que eu acho que é o diferencial que a gente tem. A autonomia do aluno, ele tem que ser autônomo no processo. Amanhã, ele vai sair da faculdade e vai surgir um direito novo, que já existe direito de inteligência artificial. Mas o que é um direito de inteligência artificial? Pois é. E aí a gente for pensar. Dentro dos tribunais, a gente já tem inteligência artificial auxiliando nos processos decisórios. Substituindo os advogados? Não. E aí a grande questão, por muito tempo o pessoal achou que era substituição. E não é. É um auxílio. Só que esse limite... E aí tem alguns problemas. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu do doutorado, o professor Henrique. Ele fez o doutorado dele e a tese de doutorado dele é sobre os limites da inteligência artificial no uso do processo argumentativo no direito. Que é muito bom. Ele traz na tese dele, eu participei da banca de doutorado dele, ele traz na tese dele o que é bom, só que da forma como o pessoal está querendo levar a inteligência, não é. Porque não é uma substituição. É uma dinâmica de melhorar a questão de tempo que pode levar aí a alguns problemas. Por exemplo, o Vitor, que é a inteligência artificial que o Supremo Tribunal Federal usa. Ele se chama Vitor. Dr. Vitor. E o Vitor, ele tem um grande problema. Ele é alimentado com a base de dados antiga. E aí, se você está criando novas decisões, é uma crítica que o professor Henrique traz na tese de doutorado dele, é que se você está criando novas decisões num mundo que está mudando todos os dias, porque o direito, ele muda todo dia, porque a sociedade muda todo dia. Se o Vitor, ele é alimentado com uma base de dados que já não é tão atual, ele vai criar um processo, precedentes, uma linha de precedentes antiga, que talvez não atende às novas demandas. E aí, a crítica do professor Henrique no trabalho doutoral dele é em relação a isso. Olha, pode usar, mas a gente tem que ter aí um limite do que usar. Porque o advogado é aí que entra. E aí, o advogado que usa com base de dados antiga, ele vai estar bloqueando a capacidade argumentativa dele, que é o que a gente tem que mais defender. Que é uma coisa que, quando eu me formei, eles falaram que a súmula vinculante estava fazendo. O que é uma súmula vinculante, para quem não sabe? Súmula vinculante é quando uma decisão é recorrente nos tribunais superiores, e aí o STF, para barrar o surgimento de novas ações, ele cria, ele sumula, ele define que aquele processo vai ser decidido daquela forma. Se é vinculante, o juiz aqui de primeiro grau, ele tem que seguir a súmula vinculante. Cria um processo para demanda específica. Isso. É um ponto específico onde o juiz ele não tem a liberdade de argumentar, de pensar, de decidir de outra forma. Beleza. Quando surgiu isso, eu estava terminando a faculdade. A grande discussão era qual? Se manter a súmula vinculante, o curso de direito vai acabar. E eu escutei a mesma coisa agora na inteligência artificial. O advogado vai acabar. Para quê? Porque vai decidir o mesmo, é igual para todo mundo, não tem como. E aí, ele vem discutindo várias questões. Uma questão é a capacidade da gente discutir o próprio algoritmo. O Vitor, ele é definido dessa forma. A base de dados dele tem que ser aberta para que nós, advogados, possamos ter outros profissionais da área de internet que domina, por exemplo, a questão algorítmica e a gente possa discutir se aquilo está tendencioso ou não,
se aquilo, e aí a gente chama de ética na questão da inteligência artificial. E isso vai surgir novas profissões que não existem. Um programador, ele pode se especializar em mexer com questão de inteligência artificial do direito. E o contrário. E o advogado pode se especializar nisso para poder lidar com essas novas modalidades. Então, eu acho que a grande questão, que é o que a gente está falando aqui desde o início, é entender que a gente tem um final que a gente quer, a gente tem um plano, a gente pode mudar esse plano e que quem se mantém à frente está sempre atualizado, está sempre conversando, participação em eventos, congressos. Eu sempre brinco com os meninos, eu não deixo de participar em eventos e congressos, porque é ali que a gente se atualiza o tempo todo. O network também, a conexão, a rede, né? Isso é importante mesmo. Eu sou uma entusiasta, assim, dessa questão da inteligência artificial. Eu vejo que a gente está estudando, é novo para todas as áreas, é novo para psicologia, é novo para o direito também, é novo para tudo. Também não acho que a inteligência vai nos substituir, mas se a gente não aprender a lidar com ela, nós seremos substituídos por outras pessoas que sabem. Isso. Então, já fica um próximo insight aí para quem está aí nessa questão da carreira, de começar a entender, tem que aprender, tem que saber. Ai, mas eu detesto tecnologia. Ai, mas eu... Não basta saber lei. Do mesmo jeito que para o psicólogo não basta saber a teoria. Tem uma questão muito interessante, que eu posso dar um exemplo. Eu estou com uma aluna fazendo o TCC dela. Eu dou matéria de direito de internet, que eu gosto muito, é direito transnacional, entra nas questões de multinacionais, eu gosto bastante. E essa aluna, ela tá fazendo o TCC dela a partir de um artigo meu que ela leu, e ela falou, professora, mas e o influenciador digital? Ele tá sendo punido quando ele tem ali, ele é colocado em shadow ban, ele tá sendo punido, tô vendo algumas questões sobre isso. E aí eu brinco com ela, eu falo assim, olha, professora, quase não tem matéria sobre isso. Eu falei, mas você vai sair da faculdade como a pessoa que mais conhece do que existe sobre influenciador digital. E esse mercado, para você advogar, você pode advogar da sua cidade. Ela mora no Carmo do Paranaíba. Ela pode advogar do Carmo do Paranaíba, porque em virtude da pandemia, a gente pode advogar em qualquer lugar. Ela pode advogar do Carmo, sem sair do Carmo, para todos os influenciadores digitais do Brasil. Porque ela vai ser a dominante, a advogada que sabe aquele aspecto. Então, assim, enxergar as oportunidades onde ninguém ainda chegou. Eu acho que isso também é importante. E hoje as pessoas falam assim que antigamente era mais fácil subir na ascensão, porque não tinha tanto concorrente e tudo mais. Falo, gente, hoje é muito mais fácil. Primeiro que a gente tem recurso, o conhecimento tá aí. Se você abrir o YouTube, o Twitter, que seja, tem alguma coisa, se você souber fazer um filtro bom ali. E saiu um estudo muito recente, eles ainda nem validaram, é uma tese de doutorado de Harvard, que fala que hoje as coisas estão tanta novidade que se você estudar por 20 horas profundamente no assunto, você vira especialista. 20 horas sobre um assunto novo, você já sabe mais que 77% da população sobre o assunto. Então, se são 20 horas, imagina quem estudar 40, que é a hora que a gente trabalha na semana. Então, sim, existem as oportunidades. Miriam, para a gente já ir caminhando aqui pro final do nosso podcast, eu queria que você falasse um pouco, como se fosse um recado para esses estudantes de direito, ou para qualquer pessoa que está fazendo uma carreira independente da área. Como é que você enxerga o futuro? Como é que ela precisa se preparar? Quais são os diferenciais? Quais habilidades esses profissionais precisam sair da faculdade para encarar o mercado do jeito que ele está hoje? O curso de Direito é extremamente amplo, ele dá uma gama de opções. E as pessoas precisam fazer uma autoavaliação. Eu sou mais analítico? Eu sou uma pessoa que gosto de comunicação, eu sou um grande vendedor, eu sou um empreendedor, eu quero a estabilidade ou quero correr os riscos. A partir do momento que ele fizer essa
autoavaliação, e não porque o pai quer, porque a mãe, porque o tio, nada disso. E aí ele começa a traçar os caminhos, né? Se ele for muito analítico, estudioso, é possível eu fazer um concurso para cartório, é possível eu ir lá e fazer um concurso para juiz, é possível. Não, eu acho que eu sou um grande vendedor. Ser um grande vendedor significa que vai ser um grande advogado? Pode ser que não, porque você precisa de um analítico do lado, porque você vende e não entrega. Eu, particularmente, me considero uma grande vendedora. Tenho um perfil analítico que é um perfil mediano, mas o que me traz é a experiência de 40 anos que me faz ter, através também da lógica e através de tudo que eu vivi, me traz para essa questão um pouco mais plural. Mas se eu não tivesse as pessoas à minha volta analíticas, eu correria o risco de vender e não entregar. Então a pessoa realmente precisa conhecer. E muitas vezes, quando que a gente cresce? Quando a gente ouve dos outros qual é o nosso defeito ou qual a nossa deficiência. Olha, a sua deficiência é essa. Eu não consigo me comunicar bem. Eu quero ir para esse lugar, para que eu venda serviço, eu tenho que me comunicar, tenho que fazer um curso de oratória. Nossa, eu quero criar uma empresa, vai ter que entender de administração. Você precisa sair daquilo realmente do direito tão amplo, segmentar ele, saber para onde você quer ir, e não significa que você vai continuar eternamente naquele caminho. O caminho, que ele é tão importante do que a meta, ele vai te fazendo com que você amadureça e que vá deixando, talvez você vá para atalhos para alcançar a felicidade. E aí, o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é muito intangível. Sim. O sucesso é uma pessoa ser feliz. O sucesso é eu chegar um dia e ouvir na faculdade, que a moça chegou e falou assim: eu ouvi uma palestra da doutora Miriam e eu quero ser uma advogada feito ela. O sucesso é ver a minha mãe chorando quando ela me vê falando. O sucesso é meu pai falar assim: eu sou pai da doutora Miriam. O sucesso é ser paradigma para os meus filhos. O sucesso é ser chamada de vovó Mimi pelas minhas 2 netas, e elas olham para mim com todo o amor. E eu preciso estar em todos esses lugares, porque o que adianta as leis, o que adianta o sucesso, o dinheiro e o poder, se eu não estiver bem com aquilo que é mais importante, com a minha família. Olha, não é? Muito bom, muita coisa para pensar. Ficou. Miriam, uma pergunta final que a gente sempre faz, vai para as duas, Miriam e Michele. Se tempo e dinheiro não fosse o problema e você fosse uma mulher 10 vezes mais ousada do que você é, o que você estaria fazendo hoje? Eu estaria fazendo um pouco menos, porque eu já estou descendo a ladeira. E eu quero viver um pouco mais. É preciso saber a hora de frear, é preciso saber a hora de acelerar e nunca deixar de retribuir a confiança dos clientes no nosso trabalho e saber que se eu quiser trabalhar até morrer, eu preciso trabalhar, mas certa de que eu estou com um equilíbrio pleno na minha saúde, com a minha felicidade, com a fé, com os meus hobbies, com a minha família, com o meu amor. Ou seja, eu preciso estar inteira em todos os lugares. Só assim, certamente, eu vou ter sucesso e continuarei a ser feliz. Uau, eu não esperava. Vamos lá, Michele, quero saber. O meu tio, ele fala uma frase que eu acho que talvez é isso. É viver e não sobreviver. Porque viver não é sobreviver. Não é. O que eu estaria fazendo, e aí eu acho que eu estaria lendo um livro. Porque tem tantos livros que eu adquiri que eu não tenho tempo de ler. E eu acredito que seria isso, porque eu gosto, é uma coisa que me engrandece. Eu estaria lendo um livro, eu acho que era isso. Se eu tivesse mais tempo e
e o dinheiro não fosse problema, eu estaria lendo um livro. E não um livro jurídico. Conclusão, é preciso ser muito corajosa para frear a vida, né? Muito. Que numa sociedade onde está todo mundo colocando fogo na gente, tem que chegar, tem que alcançar. Então, se a gente fosse mais corajosas, nós estaríamos dando uma freada. Isso, concordo. Vou ficar com o ensinamento. Viver mais, sobreviver menos. É isso. Muito bom, Miriam. Muito obrigada pelo seu tempo, muitos insights. Você viu que eu anotei aqui, tô levando, que eu tô aqui para aprender. Tive vários insights aqui, muita coisa que eu vou levar. Michele, obrigada pelo seu tempo. E nós vamos ter que ter um próximo, porque eu quero saber mais sobre como é que você conciliou a vida do empreendedorismo com a maternidade, com o casamento. Nós, mulheres, estamos ávidas para aprender isso. Então, nós vamos marcar um próximo que a gente vai ficar no tema. Claro, vai ser um prazer. E eu queria parabenizar aí a FPM por essa iniciativa. E é muito bacana também a gente poder sair do dia a dia, sair do escritório para poder vir e falar um pouco. E se a gente puder, através da nossa fala, encorajar alguém a empreender e a buscar os seus sonhos, já terá valido a pena. Muito obrigada, Michele. Eu que te vi muito pequena ali e uma mulher tão grandiosa que sabe onde quer. E você também. Bacana demais as suas perguntas, muito inteligentes, uma mulher antenada, e fico feliz de estar nesse espaço aqui e realmente ganhei o meu dia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada.